Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! Chegar no Mentor aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Meus amigos, olá minhas amigas, estamos aqui para mais um painel do nosso Summit Social, um evento que está acontecendo dentro do nosso Summit Êxito, organizado pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo é considerado hoje um dos maiores eventos online de empreendedorismo do Brasil e da América Latina. É um evento grandioso, mais de 150 palestrantes. E no nosso Summit Social, nós iremos aqui entrevistar pequenos empreendedores ou representantes de instituições que estão fazendo a diferença em nosso Brasil. Eu sou o Sérgio Murilo, coordenador do Comitê de Responsabilidade Social do Instituto Êxito de Empreendedorismo, e estarei junto com vocês aqui mostrando um pouco a capacidade empreendedora dos nossos queridos brasileiros. E nós temos hoje aqui um tema a ser discutido, que é empreendedorismo de sobrevivência, Como superar aí a vergonha, o medo de empreender. E nós temos um case aqui de sucesso. Eu queria aqui imensamente agradecer a presença dele, porque nós iremos contar um pouquinho a história do Ricardo Maranhão. É um vendedor de trufas aqui de Pernambuco. Ele vende trufas no sinal ali do Pina, E que está fazendo muito sucesso, Ricardo? Seja muito bem-vindo. Dê o seu alô aí para os nossos ouvintes. Obrigado. Só me apresentando novamente, eu me chamo Ricardo, tenho 31 anos, sou casado e estou há 4 anos tocando esse negócio e fazendo prosperar, o mais importante. Isso é o mais importante, é maravilha. Então, para você ter uma ideia, pessoal, o Ricardo ele começou vendendo coxinha na escola. Foi o primeiro empreendimento dele. Em seguida, ele começou a trabalhar revendendo aí, calçados e outros tipos de produtos. Aqueles sacolés de picolé, não é isso? Ele também fez esse tipo de venda. Então, ele começou a empreender
muito cedo. Só que ele precisava dar uma reviravolta, né, na vida. Nem sempre os negócios dão certo, então a gente precisa se reinventar. Então a gente vai agora exibir um pequeno vídeo, né, da história de Ricardo Maranhão. Vamos assistir. Compartilhar com vocês um pouco da saga de sobrevivência que eu estou passando nesse momento. Eu estava descansando, olhando para isso aqui e pensando assim, velho, isso não vai se vender sozinho. Eu preciso sair do meu comodismo e procurar pelo sim, porque o não eu já tenho. Eu estava me escondendo muito. Eu estava numa fase muito preocupado de quem iria me encontrar na rua. Eu não queria ser descoberto, sabe? Então, me fez acordar para uma realidade. Eu preciso assumir a minha história. Eu preciso assumir a minha realidade. Eu sou um empresário recomeçando. A primeira frase que me veio na cabeça foi: você é um empresário falido tentando recomeçar. E foi o que eu escrevi. E aí, quando eu levantei essa placa da verdade, lá no Derby, aconteceu o que aconteceu hoje mais cedo. Eu me lembro que era tanta gente, velho, levantando a mão, buzinando, que eu não consegui dar conta de todos os carros. Era muita gente, velho. Então a lição, o que eu tenho para passar hoje é: a verdade sempre é a melhor saída. E acordei muito decidido a levantar uma grana para poder pagar uma conta que tem que ser paga quarta-feira agora. E eu tenho que vender 1000 trufas até quarta-feira. Até quarta-feira eu tenho que vender 1000 trufas. Só que a minha produção é de 900 trufas daqui até quarta. São 300 trufas por dia. Eu não sei como vou conseguir, mas eu tô aí na rua, tô aí nos sinais. E torçam por mim, velho. Me acompanha aí pra ver se eu vou conseguir bater esses 1000. Estou aqui de volta no sinal. Hoje eu estou aqui mais uma vez na frente do supermercado Trevo aqui na Barão de Souza Leão. Eu percebi que eu não podia mais ficar murmurando, eu percebi que eu não podia mais ficar sustentando aquela espera. A espera. Não. Estamos de volta. Vocês tiveram a oportunidade de assistir aí o vídeo contando alguns momentos aí, né, do Ricardo em ação, né, algumas falas bem interessantes que ele fez, que a gente vai, inclusive, poder comentar no decorrer do nosso painel. Então, o Ricardo, ele já trabalha há 4 anos vendendo trufas, né? E ele já possui esse negócio com 12 colaboradores, né, esse Ricardo, que revendem o seu produto. Então, o empreendimento que Ricardo está construindo, inclusive, já está gerando renda, né, gerando receita para outras famílias, para outras pessoas. Inclusive, 5 dessas pessoas têm esse negócio como renda principal, né, esse Ricardo? E 7 como uma renda extra. Então, é possível você ter uma renda principal, né, você empreendendo, como também uma renda extra. Você tem alguma outra atividade remunerada ou mesmo com carteira assinada, que você pode, de repente, desenvolver algum empreendimento. E o Ricardo, ele trabalha sozinho, né, isso, na produção. Ele vinha me dizendo que isso também é um gargalo que ele possui, que ele precisa realmente corrigir. Então, Ricardo, eu sei que você deu uma reviravolta muito grande na sua vida, decidiu vender trufas na rua do Recife. Como é que foi no início? Bateu uma vergonha de encontrar os amigos, encontrar uma ex-namorada? Muita gente tem esse tipo de vergonha, né? De repente trabalhava, como o Ricardo trabalhou no shopping, já trabalhou numa empresa terceirizada do governo e hoje ele está na rua vendendo trufa. Então, bateu uma vergonha, bateu um medo do futuro. Eu vi que no vídeo você tocou nesse assunto. Como é que foi esse momento para você? Foi difícil? Posso contar a história do início? Pode. Pronto, a história começa quando eu conheci a minha esposa. Eu estava vivendo a maior depressão da minha vida, sem motivo nenhum, sem propósito nenhum para viver, e quando ela me encontrou, eu não tinha nem um sabonete para tomar um banho.
nenhuma pasta de dente para escovar meus dentes. Morava com meu pai e meu pai disse para mim, você é marmanjo, você precisa se levantar e fazer alguma coisa, ir para a rua e levantar o dinheiro. O único bem que eu tinha era um computador que eu tinha montado na época da faculdade, sou formado em design de moda pela Faculdade Boa Viagem, e aquele computador naquela época estava avaliado em R$5.000, e eu vendi no desespero por 750 para poder começar esse negócio. E eu não sabia o que eu iria fazer, eu só precisava de dinheiro para começar, para startar, e peguei todo o meu bem e vendi por 750 no intuito de conseguir iniciar alguma coisa que pudesse trazer renda. E foi muito difícil porque aquele computador era para mim um apego, um cômodo, né? Um comodismo, porque ali eu assistia minhas séries, eu assistia meus filmes, eu acessava o mundo, eu não tinha celular naquela época. Então foi muito difícil para mim desapegar desse bem para iniciar uma nova fase na minha vida que perdura até hoje e tenho colhido os frutos até hoje. Então, basicamente, eu vendi esse computador e comprei até o último centavo de matéria-prima para começar esse negócio. A minha perspectiva inicial era fazer brigadeiro. Na minha primeira tentativa de brigadeiro não deu certo, então eu apostei na trufa. Se eu não posso perder matéria-prima, eu sei cada centavo que está investido aqui e eu não posso perder nenhuma oportunidade. Então, peguei aquele material que tinha dado errado, né, para brigadeiro, e eu usei para material para fazer trufa. E, a princípio, foi muito difícil porque eu não sabia por onde começar. Eu não tinha nenhuma referência de empreendedorismo de baixo. Eu não tinha nenhuma referência, então eu não sabia o que fazer. Eu pensava, não, eu só tenho que ir para a rua. Mas ir para a rua, abordar a pessoa, o que eu vou falar, o que eu vou dizer. Então, digamos assim, que por providência divina, eu acabei indo parar no aeroporto. E no aeroporto foi onde no meu primeiro contato com as vendas diretas, eu abordei as pessoas e contei que eu estava precisando fazer uma viagem e que as pessoas poderiam me ajudar comprando aquele produto, aquela trufa. Em 1 hora eu vendia 100 trufas, em 1 hora no aeroporto. Então eu levei uma quantidade para o aeroporto, vendi tudo, no outro dia já estava com a produção já afiado, ia novamente e assim foi os 5 primeiros dias. Cara, foi muito difícil, velho. Foi muito difícil, porque no 5º dia a gente foi expulso de lá, do aeroporto. A gente não sabia que aquele território ali era território privado e ameaçaram tomar a nossa mercadoria, minha e da minha esposa, na época era minha namorada. E 5 dias depois eu fiz, caramba, para onde eu vou agora? E eu disse, eu vou bater perna na Conda Boa Vista. Comecei pelo derby. Eu fazia uma volta em todo o derby, em todas as paradas do derby, pela restauração ali até o derby, rodava ali em Gildo, e depois adentrava a Conda Boa Vista até a Praça do Diário. E voltava umas 5 vezes. Cara, eu acho que no mínimo eu andava uns 20 a 30 quilômetros por dia para vender essas trufas, abordando as pessoas na parada de ônibus no intuito de vender essas trufas. Porque eu estava, digamos assim, todo emprego que eu conseguia, eu me frustrava, porque eu não estava encaixado naquilo. Não conseguia me encaixar. Não estava feliz, né? Eu não estava feliz. Trabalhava sempre, fui um cara muito dedicado, fui um cara que sempre sabia trabalhar e trabalhava com empenho em tudo aquilo que eu fazia. Só que eu ficava, poxa, não importa quanto tempo eu trabalho aqui, o resultado vai ser sempre o mesmo. Meu salário sempre vai cair aquela mesma quantia no final do mês. Então isso não é algo que vai me saciar. E eu precisava partir para algo que pudesse ganhar mais, que eu pudesse faturar mais, porque os meus sonhos não podiam esperar mais. Então a minha luta diária é toda essa. E foi muito difícil, porque quando eu estava na Conda Boa Vista, eu passei 6 meses na Conda Boa Vista. E esses 6 meses foram muito sofridos. Cara, eu andava muito, velho. Às vezes eu não almoçava, às vezes eu chegava em casa, sabe, muito aperreado, porque a quantidade de não que eu recebia na rua era muito grande. Então eu me lembro até de um dia, bicho, que eu sentei na calçada ali na frente, que hoje é a faculdade Fafiri, não sei se é esse nome ainda. Eu sentei ali, botei para chorar e fiz, velho, eu não posso voltar para casa derrotado, não. E aí eu botava 10 trufas na boca, comia, me reanimava e continuava. E eu continuava. E cara, tinha uma vontade muito grande, que era muito maior do que a vontade de desistir. A vontade de desistir, ela bate todo dia, pô. Todo dia, quando está diante de uma dificuldade, de um problema, essa vontade de desistir acontece. Ela vem, sabe, para dizer, tô aqui. É só largar tudo, sabe? Então, foi uma resiliência muito grande.
a princípio, o que eu podia dizer assim de conselho é o empreendedor ele tem que ser resiliente. Se ele não tiver isso, a resiliência, na primeira onda contrária, ele vai desabar. Ele tenta e termina desistindo. Acaba desistindo. Então, cara, para poder fazer essa transição da Conda Boa Vista para o Sinal, foi uma situação também que eu digo assim, de muita vontade, sabe, de sair dessa condição. E assim, eu preciso dizer isso porque foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma oração pedindo a Deus que me desse um caminho onde eu pudesse estar saindo daquele lugar, daquela rotina exaustiva e pudesse estar num lugar onde eu podia estar vendendo as trufas ainda e faturando mais. E foi aí que chegou o meu conhecimento o Sinal. E quando eu fui para o Sinal, velho, eu me lembro que eu precisava fazer uma placa. E aí, só para você ter ideia, eu abordava as pessoas da Conda Boa Vista dizendo assim, gente, eu estou tentando fazer uma peregrinação para Israel. Era verdade no começo, mas depois do desespero, as coisas acontecendo, eu era obrigado a mentir para poder vender. Era o motivo que levava as pessoas a ajudar. Pô, ele quer ir para Israel, deu uma trufa, sabe? Eu me lembro que todo dia de noite eu colocava a cabeça no travesseiro e sentia culpa. Grande culpa por estar contando uma mentira para vender. Só que eu já estava tão assim, naquela coisa de eu preciso estar em movimento, eu não posso parar, eu preciso estar em movimento. E eu fiz uma placa para o Sinal, minha primeira placa do Sinal era preciso ir para Israel, trufa R$1. E eu levantei essa placa e comecei a vender, obviamente no início as vendas muito fracas, comparado com a Conda Boa Vista. Eu faturava em torno aí de 20 trufas por hora, naquela época R$20 só, porque eu vendia trufa R$1. E até que uma pessoa no Sinal chegou e me chamou, eu pensei que então a cliente vai comprar. E ela chegou e disse assim, filho, não sei se você vai acreditar no que eu vou lhe dizer, mas você está contando uma mentira. Conte a verdade e as pessoas vão lhe ajudar. E foi aí que a minha ficha caiu. Poxa, eu realmente estou sustentando uma mentira na minha vida, eu preciso mudar isso. E aí, na mesma hora, eu perguntei, qual é a minha verdade? E instantaneamente caiu na minha cabeça. Sou um empresário falido tentando recomeçar. E foi exatamente isso que eu escrevi na minha placa. Empresário falido tentando recomeçar. Quando eu levantei essa placa da verdade no Derby, na Avenida Agamenon Magalhães, ali bem em frente ao Derby, cara, eu não consegui dar conta da demanda que foi gerada naquele momento ali. Era muita gente, velho. Sensibilizou as pessoas, né? Sensibilizou as pessoas. Só que, cara, para você entender por que eu coloquei empresário recomeçando, é porque antes eu tinha um negócio. Eu saí da empresa do governo e com o dinheiro do apurado, eu investi na minha marca de calçados. Estava fazendo design de moda na faculdade, como eu tinha dito. E isso, eu tinha uma grande ideia que era produzir o meu próprio calçado, tentar estruturar a minha marca, a minha grife, para, num futuro, quem sabe, estar podendo escalar o negócio. Era assim que eu pensava. Só que, a princípio, eu não tinha ideia nenhuma, informação nenhuma sobre tudo que uma empresa precisa para gerar engrenagem. Eu não tinha conhecimento nenhum. Eu só tinha vontade de fazer. E por causa que eu só tinha vontade, mas não conhecimento, eu quebrei. Coisa de 2 anos. Eu levei 2 anos para reconhecer que eu já estava iniciando um negócio quebrado, porque eu não tinha conhecimento. Hoje eu digo que eu sou menos ignorante do que antes, mas ainda continuo sustentando que tenho muito a aprender. Então, passei essa fase aí do quebrei. Além disso, eu tive também uma outra empresa que eu também colocava muita fé, mas infelizmente não deu certo. E aconteceu que eu passei por esse período de depressão, como eu tinha dito no início, e acabei conhecendo minha esposa, e levei todo esse mover das trufas, né? Levei mais ou menos 1 ano e meio até finalmente pensar assim, poxa, as trufas têm um futuro. Até então, do princípio que eu comecei as trufas, até 1 ano e meio, mais ou menos ali por volta do final na metade de 2020 já tinha começado a pandemia. Eu só estava vendendo trufa para arrecadar dinheiro, para investir em outros empreendimentos que tinham potencial. Você vendeu também na pandemia? Eu vendia na pandemia. Mas teve uma queda drástica. Drástica, velho. Eu me lembro que eu saí na pandemia, no primeiro dia de lockdown, eu não sabia que era lockdown. Eu cheguei lá, poucos carros na rua, quase nenhum carro na rua, ninguém comprando. Eu não tinha nem com o dinheiro da passagem eu tinha ido. As pessoas não têm coragem nem de abrir o vidro, né?
Eu voltei a pé nesse dia para casa, porque eu não sabia que estava acontecendo isso. Quando, por exemplo, eu passo o dia todo no sinal, eu passo o dia todinho ali nas trufas, raramente eu puxo o celular para saber as notícias do dia. O carnaval tinha acabado de acabar, coisa de uma semana. E aí aconteceu essa situação e eu não sabia, eu fui pego de surpresa. Passei 3 meses em casa, esperando a poeira baixar para voltar a vender. E foram 3 meses horríveis, porque contraí dívidas. Acho que todo mundo, né? Todo mundo que não estava preparado para isso, todo microempreendedor, médio empreendedor, sofreu drasticamente com essa pandemia. E aí quando eu fiz, cara, não posso mais estar esperando. Eu tenho que agir. Tenho que agir. Me apeguei muito em Deus e fui para a rua. Fui para a rua de novo. Meu resultado drasticamente baixo, extremamente baixo. Mas eu perseverando, né? Perseverando. E eu pensava comigo, qualquer valor que entrar vai ser lucro, porque em casa não sai nada. Qualquer resultado que entrar é lucro. Então, e aí foi que, bem no meio da pandemia do lockdown, do primeiro lockdown, a minha esposa chegou para mim e disse, por que a gente não tem aqui um yakisoba? Por que a gente não abre um yakisoba e começa a vender? Eu disse, bora tentar. Qualquer receita que entrar vai ser bom pra gente. A gente só durou um mês. Um mês. Era a reserva de dinheiro que a gente tinha, a gente torrou tudinho. E quebrou. E eu fui, maior cara limpa, nas redes sociais, e disse, gente, nosso yakisoba quebrou, não tenho 1 centavo para fazer uma trufa sequer, preciso de ajuda. Acredito o seguinte, velho, nessa altura, para eu chegar e fazer isso, eu já tinha sido atropelado pelos muitos carros que passaram por mim ali, no sinal. Porque uma hora você nunca teve contato com o sinal, você coloca sua cara ali, milhões de pessoas estão lhe vendo. O que você tiver de orgulho é atropelado ali naquela hora. Não existe mais, não sobra nada de você. Não daquilo que você tem de rico, sabe, que é você mesmo. O ego, né? Acho que é o ego. Então, para eu chegar nessa situação e dizer, gente, eu preciso de ajuda, e as pessoas foram ajudando. Um ajudou com 50, outro com R$200. E foi muito difícil isso, principalmente a minha esposa, porque ela já ouvia coisas. Seu marido está no sinal, você não tem futuro, vocês vão passar fome. Tá entendendo? Isso angustiava muito ela. A própria família dela deveria... A gente nem era casado ainda, a gente estava caminhando para casar. Éramos noivos, né? E era uma situação totalmente contrária, porque a pessoa diz assim, nossa, vocês são muito loucos de casar na pandemia e tal, não sei o quê. Só que eu tinha dentro de mim uma energia, como eu tenho ainda hoje, muito forte, de que na minha cabeça não, no meu coração, transborda uma fé e diz assim, se eu tenho fé, então eu posso mover qualquer montanha. O que for um obstáculo para mim, um desafio, eu vou conseguir ir para frente. Eu vou colocar para frente, porque Deus me capacitou, Deus me abençoou, então eu vou conseguir mover as montanhas. Qualquer montanha que for um obstáculo na minha vida, eu vou mover. Então eu fui para cima e comecei levantando aquela placa do empresário recomeçando, não sei se você se lembra dessa placa, e expondo a minha verdade. Só que ao mesmo tempo que eu colocava aquela placa, eu ficava pensando assim, até quando eu vou estar com essa placa? A minha esposa também me cobrava, até quando você vai ficar com essa placa? Sabe? E foi a partir do momento que eu olhei para Cristo e disse, tem um futuro lá na frente que eu preciso ir de encontro. Isso foi há 1 ano e meio atrás, na metade de 2020. Um amigo meu chegou e disse, cara, essa ideia do sinal é interessante. A cada 1 minuto é reposto uma nova quantidade de clientes e tu está ali. Se tu vender uma trufa por minuto, vai vender 30 trufas por hora. É interessante. Uma estatística interessante. E eu fiz, cara, é verdade. E eu já estava muito bom nisso. Eu já estava muito bom em vender no sinal. Eu sabia as estratégias. Eu comecei tanto tempo ali. A diferença de um... Assim, o que eu posso dizer agora pode soar meio orgulhoso isso, mas a diferença de uma pessoa que quer vencer na vida para uma que estagnou, que se acomodou, é que ela sempre está incomodada com aquela situação, com aquele cenário. E eu estando no sinal, eu me incomodava com aquilo. Eu dizia, eu não posso, daqui a 1 ano, aceitar o mesmo resultado que eu estou tendo agora. Eu preciso prosperar. Nem que eu, daqui a 1 ano, esteja vendendo e fazendo R$10 a mais, mas eu preciso sair daqui. Eu não posso ficar parado nessa situação. E, para você ter ideia, lá em 2020, o meu faturamento era em torno de R$100 o dia. R$100 o dia. E aí eu fui
nessa coisa de evoluir. Eu preciso evoluir, eu preciso continuar evoluindo. E foi aí que eu comecei a olhar para mim mesmo, para as minhas vestes, e fiz, cara, eu preciso melhorar isso. Eu ia de bermuda, por sinal, ia de camisa UV, por sinal, e eu sabia o seguinte, que eu estava parecendo com os outros ambulantes que vendiam pipoca e água. Eu disse, eu não posso ser igual a ele. Se diferenciar, né? Tenho que me diferenciar. E aí foi que eu comprei, coloquei uma calça, coloquei um tênis, uma camisa social, uma gravatinha, um avental, e comecei a ir me arrumando para o sinal, e eu percebendo que isso ia melhorando minhas vendas. De 100 foi para 150, 200, 300, 400 reais. Aí eu fiz, cara, isso é muito bom, velho. Preciso dar um jeito de escalar isso. Preciso dar um jeito de capacitar outras pessoas. E aí eu fiz um levantamento e descobri que existem muitos sinais em Recife, em potencial, onde eu poderia estar colocando pessoas. Eu achei isso sensacional, porque eu fui fazer um levantamento e descobri que Recife está entre os 10 piores sinais do mundo. Isso é perfeito, velho. Perfeito. Sempre tem engarrafamento em Recife, sempre tem filas quilométricas de carros em Recife. Dá tempo de vender, né? Demais. Demais. E aí, cara, eu comecei a evoluir, minha cabeça sempre está nisso, né? De prosperar e evoluir, prosperar e evoluir. Se hoje eu estou nesse resultado que eu estou hoje, eu fico pensando assim, daqui a um ano eu vou estar melhor. Porque eu estou alinhado com essa prosperidade, eu estou sempre buscando progredir, nunca me acomodar, sabe? Atualmente, hoje a gente está com 7 pessoas. Desculpa, eu estou pulando aí as perguntas. Não, pode seguir, tá ótimo. Atualmente a gente está com 12 pessoas, 7 no passivo, ou seja, são pessoas que estão vendendo trufas para fazer um extra. E temos 5 ativos que estão vivendo diretamente das vendas das nossas trufas. A área de atuação deles hoje é a praia. E eu estou tentando capacitar novas pessoas para o sinal. Só para você ter ideia, em Boa Viagem tem 7 potenciais sinais, tão bons quanto o que eu fico lá no Pina. Então eu fico pensando assim, imagina quando a gente tiver 10 pessoas, cada uma delas vendendo 100 trufas todo dia. Isso vai estar gerando aí no mínimo um salário de R$3.000 para essas pessoas que muito dificilmente conseguiriam isso num emprego convencional. Então, eu tento ajudar essas pessoas a enxergar o negócio por uma perspectiva diferente, fazê-las se sentir parte daquilo ao ponto de, pô, eu sou empreendedor também, e não um empregado. Tá entendendo? Quer fazer uma outra pergunta para a gente ver se entra alguma coisa aí? Porque só falando Não, aqui... mas foi ótimo. A gente pôde, assim, tirar da tua fala várias lições, né? Primeiro, não basta querer. Né? Você disse que tinha vontade de empreender, mas não tinha conhecimento. Então, o conhecimento é super importante para qualquer empreendedor, para qualquer coisa na vida. Segundo, você falou que você trabalhou com a verdade. E a partir do momento que você trabalhou com a verdade, as coisas começaram a fluir melhor. Então, busquem sempre trabalhar com a verdade, porque a verdade liberta, não é? E a verdade te ajudou bastante, não é? Para que você pudesse receber, né, esse carinho das ruas, né, das pessoas que se tornaram seus clientes. Hoje você tem uma clientela, hoje você está num sinal, você mudou o seu visual, você vê, inclusive, ele já tem ali o QR Code do Pix, né? Já está modernizado, isso é super importante também. O empreendedor precisa ter ferramentas, né, que possibilitem múltiplas formas de pagamento. E o Pix hoje é uma ferramenta muito utilizada e ele já está aí com o Pix, né, pronto para poder fazer suas vendas. E a sua garra? Eu acho que você mostrou que ninguém pode desanimar no momento de dificuldades, né? Dizem que se você está, digamos, atravessando o inferno, continue atravessando, porque lá na frente você vai sair dele. Se você parar, você vai continuar queimando. Então é preciso seguir em frente. Isso é mais uma lição da sua fala. Tem até uma frase bem interessante de Walt Disney, já que você vende trufa, né? Muita criança gosta de trufa. O Disney dizia, a melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e dar o primeiro passo, né? Então você tinha tudo para ficar só falando, se lamentando, mas não, você deu o primeiro passo, você deu o segundo, você deu o terceiro, e eu tenho certeza que você vai muito longe ainda.
A gente sente que você é uma pessoa realmente muito determinada. E outra frase também interessante do Lis Brown, ele diz o seguinte: muitos de nós não estamos vivendo nossos sonhos, porque estamos vivendo nossos medos, né? Então você conseguiu superar o medo, você conseguiu superar a vergonha, que não foi pouca, como você disse, né? Você se sentiu destruído ali, né, no meio do trânsito, né? Então o ego é completamente abalado com isso, né? Mas você conseguiu superar esse medo, porque você tem um sonho. E não foi fácil. E não foi fácil, né? E eu sempre digo que medo é algo abstrato. Medo é algo que não aconteceu ainda, que pode vir a acontecer ou pode não acontecer. Então nunca tenha medo. Viva o hoje, viva o presente, evite olhar para trás e se lamentar de tudo que já aconteceu. Já passou, leite derramado não se junta mais. E pensar no futuro. É isso que você realmente tem feito, né? E você disse também aqui, eu tinha colocado e tinha visto no teu vídeo, que você ficava muito assim, murmurando, né? Se lamentando. Acho que você já passou dessa fase das lamentações. E foi uma fase muito difícil, porque eu fiz uma quantidade de dívida enorme. É aquela coisa, a falta de conhecimento faz a gente trocar os pés pelas mãos, sabe? Quando a gente não sabe onde está pisando, a gente pode cair num buraco e, sem saber, se prejudicar muito. E foi o que aconteceu comigo nos primeiros 2 anos de quando eu comecei minha jornada empreendedora. Eu peguei uma dívida no intuito de alavancar o negócio, só que eu não tinha conhecimento novamente. Então não consegui identificar esse meu erro no início, que era a necessidade de conhecer toda a engrenagem que iria mover aquele negócio. Então eu acabei trocando os pés pelas mãos e passei 1 ano inteiro vendendo trufa somente para poder pagar essas dívidas. Então eu dizia, até uma parte lá no vídeo que eu dizia assim: gente, eu preciso vender 1000 trufas. Até quarta-feira. Até quarta-feira, sabe? Então era num sufoco muito grande. Eu passei 2 anos de um sufoco que eu sentia de verdade a corda no pescoço, dizendo assim, se tu não pagar, tu vai prejudicar não somente a você, mas muita gente. Então eu tinha que estar ali, postura de alguém que estava matando um leão por dia. Falar assim de uma situação difícil, né, que assim passei, e me veio muito na cabeça uma situação que eu vivi ainda esse ano. Posso contar aqui? Pode. A minha esposa me chamou em casa, a gente já estava casado, já está morando onde a gente está morando hoje. E ela chegou para mim e fez assim: Ricardo, a gente está sem comida. A gente não tem nada. Sério, não tem nada. E quando eu abri o armário, tinha lá meio pacote de cuscuz e 1 quilo de açúcar. Nossa. Aí é complicado. Aí eu disse: não, se apelei não. Eu vou sair agora, o que eu apurar, eu trago para dentro de casa. E a gente estava passando por um momento muito difícil, início de ano. Eu não sabia que as vendas elas oscilam muito ao longo do ano, principalmente quando o pessoal está endividado com IPTU, IPVA, escola de menino e etc. E eu fui para a rua e fiz uma oração no caminho até o sinal. Disse assim: meu Deus, me ajude. Não permita que eu peça dinheiro emprestado a ninguém, que eu passe por essa humilhação, porque muitas bocas estão falando mal de mim pela atitude que eu estou tendo e está no sinal e não está procurando emprego. E eu me lembro que nesse dia, foi no dia 3 de março, apareceu um cara no sinal e fez assim: cara, me dá só teu Pix, véio. Eu não dava com o Pix para ele, eu não tirei a ideia de, preciso andar com esse Pix no pescoço. E ele chegou e disse assim: cara, só me dá teu Pix, velho. Eu, tá bom e tal. Aí deu o número do meu celular, que era o número do Pix. Quando eu cheguei em casa, o cara tinha me transferido R$1.000. Eu levei um susto, porque eu fiz, nossa. E aí ele mandou para mim uma mensagem no WhatsApp, ele disse assim: cara, você não vai acreditar, mas quando eu vi você hoje lá no sinal, eu senti a presença de Deus e eu sentia que tinha que ajudar você de alguma forma. E aceite esses R$1.000. Eu, nossa. Então eu sabia assim que Deus estava comigo desde o princípio, mas eu não sabia que ele estava tão assim, sabe? Tão próximo, né? Próximo a ponto de eu estou entendendo a sua necessidade e eu vou suprir você, sabe? E, cara, isso foi muito forte para mim, porque eu, desde então, tenho nutrido uma fé muito grande, sabe? De que tudo que eu estou fazendo vai dar certo. Tudo que eu estou empenhado em fazer vai dar certo. E isso que eu estou desenvolvendo, essas trufas, elas já estão dando certo. Porque eu estou colocando muita fé, disposição. Tudo que eu estou fazendo é pela bênção de Deus. Então, eu tenho fé de que daqui a 10 anos a gente vai estar muito maior do que hoje a gente está. Tem uma frase aqui bem interessante de Henry Ford.
Quando tudo parece estar indo contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor dele, né? Então, fiquem sempre atenados que vocês nunca vão encontrar, né, o momento perfeito. Eu acho que a gente precisa sempre começar, mesmo que o vento esteja soprando contra, né? E você recebeu várias rajadas de vento contrárias e você aproveitou para decolar, né? Então você assim foi muito antenado, você conseguiu compreender a situação que você estava vivendo e você não se acomodou. O grande erro das pessoas é se acomodar, né? E você viu uma necessidade, que você estava passando por uma necessidade, você já estava constituindo uma família e muitas vezes os problemas financeiros atrapalham o relacionamento familiar, o relacionamento entre marido e mulher, né? Então, espero que, né, vocês estejam cada vez mais juntos, né, podendo empreender juntos e crescerem juntos. Isso é super importante. O seu caso lembra muito a própria história, né, de Janguier. Janguier vendia laranja, foi engraxate, né, e nunca desistiu, né? Ele queria vencer na vida, ele queria ser alguém na vida. Então ele colocou uma meta, né? Primeira meta, uma meta de estudos, né? Eu vou estudar, vai ser através da educação que eu vou vencer na vida. Então eu sempre digo isso, né, não só nos painéis do Summit, mas em palestras, né, que as pessoas não podem achar que por serem pobres, por morarem numa comunidade, por estudarem em escola pública, não serão ninguém na vida, né? Janguier é a prova disso. Ele conseguiu vencer na vida através da educação. E se você tem conhecimento e você tem, digamos, essa qualificação, essa veia empreendedora, vai facilitar muito mais você vencer na vida. Então você realmente é uma experiência, é um case realmente super importante para poder deixar, né, essa mensagem para essa juventude. Me diz uma coisa, Ricardo, hoje em dia, você que fabrica, né, sozinho as trufas, qual a sua capacidade de produção, como é que você está contando com a ajuda de alguém, qual é o maior gargalo hoje seu em relação à produção e à venda? Eu vou falar também disso do princípio, né? Eu, antigamente, quando eu só tinha a geladeira de casa para poder produzir, eu fazia em torno de 200 a 300 trufas ao longo de 6 horas de trabalho. Hoje eu já tenho 2 freezer horizontal, então eu consigo, se eu parar em casa, eu consigo fazer entre 1.000 a 2.000 trufas em um dia. Em um dia. Hoje, no momento, eu estou sozinho, mas estou tentando fechar parceria com alguém para poder me ajudar na produção. Então, isso vai poder me permitir ter mais tempo de poder estar gerenciando outras áreas do negócio que precisam muito de atenção. Entendeu? Redes sociais, prospecção de novos colaboradores. Basicamente é isso. Minha esposa, quando ela não está trabalhando, ela me ajuda também. Ajuda. Ajuda a comer também. Não, ela já enjoou. Enjoou. Diga uma coisa, trabalhar na rua não é fácil, né? Primeiro o sol escaldante, né? A poluição, não é? Então você tem que tomar, logicamente, todos os cuidados. Mas digamos assim, qual foi a situação mais difícil que aconteceu com você na rua? Porque ali você está sujeito a tudo, né? Pessoas grossas, violentas, né? A própria questão dos veículos ali, sei lá, de repente um atropelamento, alguma coisa nesse sentido. O que é que já aconteceu com você para você contar para o pessoal essa sua experiência? A única coisa mais assim, perto de uma violência que eu já sofri no sinal foi no auge do lockdown, um cara cuspiu do carro em mim, me mandando para casa. Vai para casa, pé, sabe? E cuspiu. Pronto, isso foi a situação mais extrema, próxima a uma violência que eu sofri. Em relação ao sol, as pessoas olham assim, poxa, tá ali debaixo do sol e tal. Véi, quando você está com vontade de vencer, o sol é o menor dos fatores que vai impedir você de ir para frente. Então, o sol é uma coisa assim que, vamos dizer, eu já me tornei amigo do sol. Então, eu sei que tem dias que eu realmente olho assim, nossa, tá calor, velho, tá calor, mas eu tô ali firme e forte porque o meu objetivo naquele dia não é o sol que vai me impedir, não vai me incomodar ao ponto de caramba, estilei, sabe? Então, assim, eu tô focado no meu objetivo daquele dia. Então, o sol não acaba sendo algo que ele atrapalhe, tá entendendo? E em relação a momentos difíceis, assim, no sinal, alguma coisa difícil, sabe uma coisa que eu costumo ver muito, assim, no sinal, que realmente me espanta, é a quantidade de gente que é socorrida durante o tráfego do sinal.
Cara, você de repente sinal fecha, de repente tem algum carro lá atrás buzinando feito um doido. Abre, abre, passando mal, passando mal. A pessoal abre, ajuda também. Nessa hora eu ajudo o pessoal a abrir espaço para os carros passarem. Pronto, isso é basicamente isso. Termina dando um de agente de trânsito. Exatamente, também, velho. né? Teve recentemente, eu ajudei um cara que ele estava socorrendo o filho dele, um seguidor meu no Instagram. E eu não sabia que ele era meu seguidor. Depois ele chegou para falar comigo, querendo me dar fazer uma ajuda financeira. Eu disse, não, cara, nada, pô, isso aí tem para que não dá nada não e tal. Ele insistiu, era perto do Dia das Crianças. Ele disse, não, beleza, me dá que eu vou converter em trufa para dar para as crianças. Pronto. Como é o seu relacionamento com as redes sociais? Você está bem ativo? Cara, seus hoje... seguidores? Como é que você está movimentando bem? Está usando as redes sociais para as vendas ou não? Apenas para mostrar Eu vou ser bem trabalho? sincero com você, Sérgio. Eu não tenho tempo para poder estar tocando redes sociais. O que eu tenho hoje é um Instagram onde eu coloco meus stories da minha rotina pessoal nessa jornada empreendedora. Então lá eu digo, gente, consegui produzir tantas trufas hoje, vou sair agora, já supri os meninos, estou indo para a rua e começo a colocar os resultados por hora que eu tenho. E no final do dia eu chego e posto lá o valor de todo o faturamento mensal que eu tive, esses detalhes mais técnicos do empreendimento. Então assim, para eu estar gerindo as redes sociais em busca de prospecção de clientes, de vendas, etc., no momento eu não estou fazendo e isso é uma coisa que eu quero fazer assim que tiver tempo para isso. Hoje em dia, o empreendedor que não estiver nas redes sociais vai ter uma dificuldade muito grande de venda, né? A loja física hoje é algo que sai caro, né, manter. Hoje muitos estão optando, né, por lojas virtuais, né, e as entregas, né, as encomendas. Então a gente sempre aconselha que se trabalhe muito bem as redes sociais para que isso possa incrementar, né, as vendas. Então, é a sugestão que a gente deixa para você, que você arrume um tempinho, contrate alguém ou ensine sua esposa aí a mexer bem, né? Faça um cursinho, inclusive você já está convidado a acessar a plataforma do Instituto Êxito de Empreendedorismo, a plataforma gratuita, são mais de 1000 cursos à sua disposição, tá? A gente já vai fazer o seu cadastro. Lá você vai ter curso de marketing digital, você vai aprender tudo sobre marketing digital, redes sociais, e isso vai ajudar muito no seu negócio. E para quem está ouvindo a gente, também se cadastre no Instituto Êxito. Lá vocês terão muitas oportunidades, trilhas que são construídas para atender qualquer tipo de cidadão, né? Então, vale a pena acessar. Outro projeto que nós vamos lançar é o MOVE, tá? É o Movimento Originador de uma Vocação Empreendedora. É um projeto de oferecimento de microcrédito para todos aqueles empreendedores que estão precisando aí de um pequeno recurso, de um empurrãozinho para alavancar os seus negócios. Tá? Primeiramente, a gente pede que vocês comecem a seguir o Move no Instagram, @move.você. Em seguida, vocês terão várias tarefas a serem cumpridas, né? Isso vai gerar uma gamificação. Vocês vão elaborar um plano de negócios e nós vamos avaliar todos esses planos e vamos conceder um microcrédito juro zero. Vocês não vão pagar juros. É o que a gente chama microcrédito com juros sociais. Em vez de pagar juros, vocês vão apenas desenvolver algum trabalho social. No caso de Ricardo, em vez de pagar juros, digamos, ele iria fazer uma oficina de produção de trufas para crianças. Um exemplo, né, para senhoras idosas, né, que poderiam até ver isso como uma fonte de renda. Então, o projeto será lançado em parceria com a Ibotirama e o Instituto Êxito de Empreendedorismo, através do nosso Comitê de Responsabilidade Social, e dizer que todos vocês estão convidados a acessar. Estaremos lançando a plataforma em Pernambuco e em São Paulo. Ricardo, estamos chegando ao fim aí do nosso Summit Social. Deixa um recado aí a todas essas pessoas que estão tristes, né, sem coragem de empreender. Qual é o recado que você deixa aí para elas? Sérgio, eu, com base na minha experiência, estudem muito. Qualquer tipo de negócio que vocês pensem em iniciar, estudem tudo que for envolvido naquele negócio. Porque não é somente comprar, fazer e vender. Há uma engrenagem muito maior do que isso. Essa é a ponta do iceberg. Vender e fazer é só a ponta do iceberg. Existe toda uma gestão financeira, logística, produção, etc., que leva, isso é o que vai levar o negócio para frente. Então, se você pensa em iniciar alguma coisa na área empreendedora, recomendo que você estude muito bem, principalmente para onde vai cada centavo do que você colocar, porque isso vai fazer a grande diferença.
Pois é, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um painel do nosso Summit Social, não é? Um evento que está inserido dentro do Summit Êxito, o maior evento de empreendedorismo online do Brasil, da América Latina, por que não dizer do mundo. E a gente recebeu aqui o nosso querido Ricardo Maranhão, que deu uma aula de vida, tá? De uma experiência concreta que ele passou, que eu tenho certeza que prendeu muito a atenção de vocês. E vai prender muito mais, porque nós temos ainda vários painéis, várias palestras do Summit Êxito de Empreendedorismo. Não saia daí e continue acompanhando o nosso evento online, que com certeza é imperdível. Tá bom, gente? Muito obrigado, um abraço a todos, um beijo no coração. Tchau, tchau. A violência contra a mulher não é apenas física, mas também psicológica, sexual, patrimonial e moral. Caso tenha sofrido ou presenciado algum episódio de violência contra a mulher, busque ajuda por meio dos seguintes canais: Delegacia da Mulher, registre um boletim de ocorrência, unidades de saúde e hospitais. Na maioria dos casos com internamento, o próprio hospital confirma a violência e avisa a Polícia Civil. Disque 190, deve ser acionado em caso de flagrante. Disque 180, a central de atendimento à mulher funciona 24 horas, a ligação é anônima, gratuita e disponível em todo o país. Ministério Público. Alguns estados possuem núcleos de gênero especializados em atender mulheres vítimas de violência. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós, especialistas, concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30 você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30, venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.